ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, no Jornal em Tempo desta terça-feira, a gente mostra para você que dos 120 estaleiros da capital, só 11 têm licença para funcionar. Empresas do Amazonas erram na hora de fazer a declaração à Receita Federal e quase geram um prejuízo de 48 milhões de reais aos cofres públicos. Ministro da Ciência e Tecnologia anuncia programa para levar internet banda larga ao interior do Amazonas, mas isso só para daqui a 3 anos. Ônibus gratuitos vão circular na capital no domingo de eleição, mas Sinetran avisa que serviço não será normal. Preço dos brinquedos para o Dia das Crianças dispara. Tem carrinho de R$3.000. E como é feito um retrato falado usado pela polícia para encontrar criminosos? Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A fabricação de barcos é um mercado que tem crescido muito no Amazonas. O problema é que poucos estaleiros são legalizados. De 120, só 11 têm autorização para funcionar na capital. Em Manaus, são cerca de 600 mil embarcações, mas a realidade do setor naval na capital ainda dificulta a participação de empresas em processos de licitação. Só em Manaus são 120 estaleiros, mas apenas 11 são regularizados. É que a maioria está instalada abaixo da cota 30 do Rio, ou seja, em áreas que pertencem à Marinha do Brasil. Assim, fica impossível legalizar a empresa. Em 2011, o Polo Naval movimentou 850 milhões de reais. Por ano, o crescimento varia entre 5% e 7% e deve melhorar a partir do próximo ano. É que o governo federal pretende renovar toda a frota de embarcações. E para participar do processo de licitação, a empresa precisa estar formalizada. E o que é legalidade para esse evento? Estar com os seus documentos em dias, ter consciência ambiental. As licenças ambientais também têm que estar, os estaleiros que vão participar do certame têm que ter licença ambiental, porque isso é um pré-requisito. E, acima de tudo, ter qualificação profissional. O setor emprega direta e indiretamente cerca de 12 mil trabalhadores, muitos na informalidade. Sem a regularização, empresários também sentem dificuldades de financiar e fazer qualquer tipo de investimento. A principal dificuldade primeiramente são financiamentos, né? Você demora a conseguir financiamento para adequar seus estaleiros ao necessário para trabalhar dentro da nossa região. Mas isso deve começar a mudar a partir de hoje, com o projeto do Sindinaval. A ideia é orientar como os empresários devem se adequar às normas exigidas para a regularização, por meio de consultorias. As empresas que erraram na hora de preencher a declaração do imposto de renda têm até novembro para corrigir os dados. No Amazonas, a Receita Federal encontrou erros que poderiam causar prejuízos de quase 48 milhões de reais aos cofres públicos. Agora as empresas também podem fazer a autorregularização. Antes só era permitida para pessoas físicas. Nessa primeira etapa, organizações que fazem vendas para o governo federal no setor de bebidas, além das isentas, podem corrigir os dados. No Amazonas, 28 foram notificadas. Só no estado foram encontrados erros que poderiam causar um prejuízo de quase 48 milhões aos cofres públicos. Quem não se autorregularizar, a Receita Federal vai novamente analisar a situação dessa empresa. Aí, se ela continua com algum tipo de divergência, aí no caso haverá uma fiscalização. A correção é referente às declarações dos anos de 2009 e 2010 e pode ser feita até novembro no site da Receita Federal. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, anunciou hoje, durante uma visita ao INPA, a construção de um satélite, que pode ser a solução para o problema da internet no interior do Amazonas. O anúncio foi feito durante a visita do ministro ao INPA nesta terça-feira.
O satélite deve trazer internet de alta velocidade com tecnologia semelhante à utilizada pelos marinheiros e deve custar 750 milhões de reais. O investimento deve se tornar realidade em 3 anos. E com esse satélite, que é um satélite de comunicações, uma banda, tem transponders, que é um equipamento que recebe e retransmite o sinal na chamada banda KA, que é uma banda adequada para dar para a internet banda larga. Ainda durante a visita a Manaus, o ministro inaugurou o Biotério do INPA, um laboratório de ciências biomédicas, e participou da cerimônia de ampliação da rede IP, uma rede de internet com capacidade de armazenamento que agora passa dos 200 megabits para 1 gigabits. O investimento de 70 milhões de reais vai beneficiar o INPA e ampliar a capacidade de pesquisas na Amazônia. Essa velocidade de 1 gigabit, 1 giga, né, é 1000 vezes uma banda larga que a gente tem em casa, 1 mega, ou 100 vezes uma banda larga de 10 mega, quer dizer, é uma capacidade muito alta. Disponível para todas essas instituições que já estão ligadas aqui na cidade de Manaus a 1 giga. Então... Você tinha uma velocidade muito limitada, então agora nós estamos com uma velocidade boa para trocar informação, a quantidade de dados que existem durante o desenvolvimento científico, hoje vai ser possível trocar com muito mais facilidade. Em Manaus, a quarta-feira será de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Eirunepé, Quari e em Vira, o tempo vai ficar encoberto a nublado com pancadas de chuva. A Polícia Ambiental apreendeu na manhã de hoje, na feira do bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, 120 unidades de ovos de quelônios, 15 quilos de carne ilegal de pirarucu, além de 5 tartarugas. O feirante que estava com a carga foi detido, mas foi liberado e aguardará o julgamento em liberdade. Os 15 quilos de pescado foram doados ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa e os outros produtos foram encaminhados ao IBAMA. Ainda hoje, os cuidados que os pais devem ter na hora de comprar brinquedos para os filhos. E já depois do intervalo, 11 novas escolas de tempo integral devem ser construídas no Amazonas. A gente volta já.